Olá, professores! Hoje nós vamos falar sobre a lição 2 da nossa revista, Amadurecendo na Esperança. A nossa lição 2 é Instrução é necessário para se alcançar a maturidade. Conforme nós conversamos na lição passada, na lição 1 nós apenas tratamos sobre a fundação da igreja. Então nós tratamos principalmente sobre um texto bíblico de Atos, porque mostrava o momento em que Paulo chega na cidade de Tessalônica, ele funda aquela igreja e a partir disso ele consegue instaurar em pouco tempo ali uma comunidade sólida, que por mais que ele fique muito pouco tempo com eles, eles continuaram firmes após Paulo sair. Nessa lição 2, nós vamos falar propriamente dito da introdução à carta a 1 Tessalonicenses. Então, nessa questão aqui, saindo um pouco daquela primeira lição que nós tivemos, nós vamos ver Paulo alguns meses depois. O lugar mais aceito para que ele tenha escrito essa carta é na cidade de Corinto, porque depois que ele sai de Tessalônica, ele passa por algumas cidades, Bereia, Atenas, Corinto, que ele fica durante um bom tempo, e nesse percurso ele chama Silas e Timóteo para ter com ele de novo. Se a gente trazesse essa escrita para Atenas, nós teríamos um período de tempo um pouco curto. Então, nesse caso, de o período de tempo ser mais curto, talvez Paulo não tivesse tempo de ter algumas notícias da igreja, como uma expansão para os seus vizinhos, para outras igrejas, o testemunho que eles deram, a perseguição que eles venceram. Talvez ele não teria esse tempo para conseguir julgar essas coisas. Então é mais aceitável que essa carta tenha sido escrita em Corinto. Por volta de 50 depois de Cristo, 50 e pouquinho, porque o procônsul daquela cidade a qual Paulo é levado, quando ele está na sua estadia em Corinto, chega em 50 e levando em consideração, chega em 50 e 52, e levando em consideração que Paulo já teve um pouco do ministério dele antes da chegada dele, a gente pode colocar entre 50 e 51 a escrita dessa carta. É bem aceito isso nos meios acadêmicos, essa data. Essa carta que Paulo escreve, ele vai escrever de uma maneira totalmente peculiar. Antes disso, vamos dar uma olhada nos objetivos que nós temos para essa aula. Entender o contexto que Paulo enviou a carta aos Tessalonicenses é o primeiro objetivo. Meditar sobre os sentimentos de Paulo ao escrever. Entender a necessidade de estudar 1 Tessalonicenses atualmente. Essa primeira carta de Tessalonicenses, ela tem uma coisa que a gente precisa primeiro aqui situar. Na aula passada eu disse para vocês que nós estudaríamos apenas a primeira carta de 1 Tessalonicenses, não a segunda. A lição, a revista inteira é sobre a primeira carta, mas elas não estão tão distantes e por muitas vezes elas até se completam. Tem alguns assuntos que Paulo vai tratar nessa primeira carta que depois ele tratará novamente com mais ênfase na segunda carta. Há um distanciamento de apenas alguns meses entre a escrita da primeira carta e a escrita da segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo basicamente trata os mesmos assuntos. Claro que ele muda uma forma de falar, às vezes ele fala de uma maneira mais ríspida na segunda, até por já ter tratado na primeira e não ter tido nenhum tipo de retorno da igreja. Mas nessa primeira carta, Paulo tem uma linguagem um pouco peculiar. Qual que é a necessidade que Paulo vai ter de escrever essa carta? Primeiramente, primeiro ponto que nós vamos ter, Paulo estava sofrendo muitos ataques pessoais dos judeus, judaizantes e as pessoas que não aceitaram e que fizeram com que ele saísse correndo, praticamente escondido, na calada da noite da cidade de Tessalônica meses atrás. Então ele continua sendo muito atacado por isso e ele se vê obrigado, mediante ainda as informações que Timóteo traz para ele, a escrever um documento, uma carta, para que pudesse auxiliar essa igreja nesse momento de ataques, de perseguições e de dúvidas que eles muito tinham. Ele leva muito em consideração alguns pontos que nós vamos colocar aqui, que nós vamos só citá-los, porque isso nós vamos trabalhá-los durante toda a revista. Vamos ter lições específicas para esses pontos. Mas ele vai falar em fortalecer os irmãos diante da severa perseguição, esclarecer alguns crentes que achavam que Cristo voltaria logo, ensinar sobre os acontecimentos dos últimos tempos, explicar a autoridade de líderes, falar sobre cunho sexual dentro da igreja. Então ele vai tratar determinados assuntos durante toda essa carta que ele vai escrever para determinadas circunstâncias diferentes da igreja. Claro, sempre ele deixando claro que nós precisamos olhar tudo que ele vai escrever pelo contexto que aquela igreja estava vivendo. Nós não podemos pegar literalmente aquilo, trazer para nós e interpretarmos como se ele tivesse
dizendo com os mesmos moldes para nós, porque não é isso, não é dessa maneira que nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos trazer para o nosso tempo, contextualizando a passagem bíblica, principalmente entendendo que para fazer isso nós necessitamos voltar ao primeiro século, entender o que Paulo estava passando naquele momento, o que a igreja estava passando naquele momento, qual era a circunstância dos irmãos daquele momento, para aí sim, olhando o contexto daquela época, entendermos o que Paulo queria dizer para aquela igreja. Nós não podemos simplesmente ler e achar que tudo é daquela maneira como nós estamos lendo hoje, porque os nossos olhos hoje estão balizados pela nossa época, pela nossa era. E não eram esses os olhos que Paulo tinha naquele momento. Claro, e nós vamos dizer no último tópico que a Bíblia é atemporal e vai sempre nos trazer lições. Só que mesmo assim, dentro de tudo isso que nós podemos colocar, precisamos sempre voltar ao contexto da cidade daquela época. E o contexto da cidade daquela época era contextos totalmente distintos do nosso. Exemplo, Paulo vai falar, nós vamos falar basicamente isso na lição 7, é preciso saber pilotar esse corpo. Quando Paulo vai falar sobre o cunho sexual, nós vamos ver uma cidade que é altamente sexualizada por os deuses das cidades, não só de Tessalônica, mas como de Corinto, como de outras cidades, serem altamente sexuais no sentido de adoração. Então, para você adorar aquele deus, você poderia sim, ou aquela deusa, você poderia ter relações com as sacerdotisas santas. Então, isso era uma normalidade na cidade na época. Quando Paulo vai bater de frente com esse tipo de prática, mostrando que o Evangelho não apresenta esse tipo de circunstância, que muito pelo contrário, o Evangelho tem uma visão totalmente distorcida daquilo que aquele mundo via para aquela época, nós vemos Paulo indo em confronto total com uma cultura da época. Então, se percebe que distancia um pouco de hoje? Paulo não está dizendo no sentido propriamente dito de uma sociedade que quer se mostrar mais, de uma sociedade que vê prazer em tudo, uma sociedade hedonista. Sim, eram algumas das características da sociedade daquela época, mas não era propriamente as mesmas características que nós temos hoje. Aquela cidade, ela não olhava isso como um erro. Aquela cidade, ela não olhava isso como ferir ao próprio Deus, ter relações sexuais fora do seu casamento e por aí outros assuntos. Muito pelo contrário, eles viam como sentido de adoração. Então percebe-se que se nós não olharmos diretamente para o contexto da época, na maneira que nós vamos ler a carta, nós vamos acabar tendo leituras equivocadas. Nós vamos acabar tendo leituras que não condizem com o que ele quer dizer. Então, voltando, por que Paulo vai escrever essa carta? Além de ter todos esses temas que nós vamos ter basicamente aí no seu terceiro parágrafo, do terceiro tópico, necessidade da carta, nós vamos ver um ataque pessoal que nós podemos tirar uma lição. Está nesse segundo parágrafo. Professores, se nós parássemos para pensar um pouco, Paulo ele é atacado diretamente, principalmente em relação ao seu caráter, em relação à palavra que ele pregava, em relação ao que ele fez e ao que ele sofreu em outras igrejas anteriormente. Percebe-se que eles não atacam em nenhum momento a eficácia da palavra que Paulo estava dizendo. Por quê? Porque essa palavra gerava frutos. Nós vimos na lição passada que a palavra de Deus gerou muitos frutos. Então, essa palavra, a palavra que nós acreditamos, a palavra que eu e você, professor, crê que é uma palavra inerrante e que para a nossa vida ela tem poder de salvação. Então, essa palavra, a qual nós estamos olhando, a qual nós lemos diariamente, a qual o pastor prega para nós não temos dúvidas da eficácia que ela tem, porque senão nós não disponibilizaríamos do nosso tempo aí para um culto, nós não disponibilizaríamos do nosso tempo durante o dia para lê-la, se ela não tivesse eficácia alguma. Ela tem eficácia. Então, uma discussão sobre a eficácia ou não da palavra de Deus, ela não entra tanto em questão quando nós vamos olhar os exemplos que a Bíblia vai dar sobre os confrontos que os apóstolos tinham. Da mesma maneira do nosso tempo. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu acho maravilhosa, professores, que exemplifica muito bem isso. Se chegasse no final da vida, ele disse, se eu chegasse no final da vida e visse que tudo que eu vivi é mentira, que não existe Deus, que não existe palavra de Deus, muito menos, que não existe vida após a morte, que não existe céu, que não existe inferno. Se eu chegasse no final da vida e entendesse que morri e acabou, mesmo assim, ainda valeria a pena porque a palavra de Deus me fez uma pessoa melhor.
Então a eficácia da palavra não é mais discutível para nós, como não era discutível para aquela época, quando você não poderia chegar em Jesus, vamos trazer para Jesus, e dizer que a palavra dele não tinha eficácia, porque se ele falava para um aleijado levantar, ele levantava. Para um cego ver, ele via. Então a eficácia da palavra não tem tanto confronto sobre o que ela pode fazer nas vidas, porque os testemunhos e os frutos são a base daquilo que eles iriam atacar e que eles não podem porque veem que aquilo é verdadeiro. Por que esse contexto? Porque se a palavra é eficaz, se a palavra é verdadeira, se a palavra tem poder, se essa palavra é diferente de tudo e de qualquer outro livro que nós podemos ler, como que atacar pessoas que pregam essa palavra? Então qual que era o método, qual que era a circunstância que aquelas pessoas, que aqueles judaizantes, que todos aqueles indivíduos daquela época usavam para atacar o apóstolo, era atacar ele propriamente dito, atacar diretamente o próprio apóstolo e não a palavra a qual ele pregava, porque eles sabiam que se atacasse a palavra, eles iam ter um ataque e iam ser respondidos com a eficácia que a palavra produzia na vida deles. Então ao atacar esse apóstolo, ele atacava o caráter, ele atacava as intenções, ele atacava tudo que poderia desconstruir a imagem desse apóstolo. Se os judaizantes conseguissem destruir a imagem desse apóstolo, automaticamente a palavra dele perdia eficácia. Pensa, professor, quantas vezes você poderia ter dito assim, alguém foi te dar um conselho, ou alguém disse que tal pessoa poderia te dar um conselho, e você pode ter olhado e falado assim, não vi nada na vida dele, como que eu vou escutar um conselho de alguém que nunca construiu? Faz sentido. Então, se você vai olhar para determinadas pessoas, você vai olhar e vai dizer assim, não é uma pessoa a qual eu escutaria porque eu vejo que ele não vive aquilo que ele prega. Viver aquilo que nós pregamos é essencial para sermos ouvidos. Então, se aquelas pessoas conseguissem destruir a imagem daquele apóstolo, destruir de qualquer maneira a imagem daquele apóstolo, fazendo com que ele perdesse totalmente a credibilidade perante a sociedade e perante a igreja que ele fundou, tudo o que ele disse ou o que ele poderia dizer perderia a eficácia para aqueles que ouviriam, porque ele não teria mais credibilidade, ele não teria mais poder para dizer, me escutem. Paulo talvez, se os judaizantes conseguissem destruir a sua imagem, não poderia dizer, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Porque ao dizer isso, eles diriam, não vamos ser seus imitadores, porque você não é exemplo de imitação. Então percebe como é uma coisa muito profunda e é uma artimanha que Satanás usou, que é usada até hoje, nós vamos tocar nisso agora, sobre como destruir pessoas é mais fácil do que destruir aquilo que elas dizem. Percebe-se, vocês já ouviram aquela frase que diz assim, não discuta com um louco, porque quem passar na rua não vai saber distinguir quem é louco ou quem não é. Os dois vão ser. A ideia que foi colocada depois disso é de, em vez de nós discutirmos nossas argumentações, eu vou destruir a sua pessoa para que você não tenha mais poder de discutir comigo. Isso é uma artimanha de Satanás, professores. Isso é uma artimanha que vai fazer com que nós sejamos cada vez mais intolerantes, cada vez não escutando o próximo, cada vez não tendo amor pelo próximo, porque se eu não concordo com ele, eu logo destruo. Isso não faz sentido. Tem um filósofo do nosso tempo que diz assim, não, literalmente assim, não adianta discutir com pessoas que não querem entender a verdade. É mais fácil destruí-los para que assim as suas opiniões não sejam ouvidas. Isso não é um conselho. Pode ser inteligente a pessoa que disse, mas isso não é um conselho, não condiz com o que nós vemos na Bíblia, não condiz com o que nós acreditamos como cristãos. E trazendo isso para os nossos dias, nós também vivemos em um século onde Satanás continua usando as mesmas ferramentas, no sentido de diminuir o que uma pessoa vai dizer. Professores, vocês sabem, e vocês podem passar isso para os seus alunos, que no momento em que um aluno, cheio do Espírito Santo, fala uma palavra de Deus para alguém, um simples Jesus te ama, ou às vezes até uma argumentação mais bem feita em relação àquilo que ele está dizendo, automaticamente, se o Espírito Santo está no corpo dele, se o Espírito Santo está na vida dele, automaticamente aquela palavra gera frutos na vida de quem escuta. Se o Espírito Santo quiser convencer naquele momento, aquela simples palavra do seu jovem pode simplesmente mudar a vida de quem ouviu. Então o diabo sabe que
Contra isso ele não vai conseguir lutar, mas ele consegue lutar em destruir a vida dos seus jovens, destruir a minha e a sua vida, destruir a vida de pastores, porque descredibilizando o que eles disseram é a melhor maneira para que eles nunca mais sejam ouvidos. Pensem, se vocês veem um escândalo de determinados pastores que vocês podem ver na mídia, ou alguma coisa assim, de roubo, de traições, até de assassinato ultimamente, né? Se você vê esses tipos de exemplo, você pararia para escutar um culto que ele vai ministrar? Você pararia para escutar uma pregação que ele vai ministrar em uma igreja, independente de qual seja? Ou você olharia de lado e ia falar, por que esse cara está em cima desse púlpito? Por quê? Porque nós estamos acostumados, e é real isso, a olharmos e validarmos o que a pessoa diz quando olhamos para a vida dele e identificamos ali verdade no que ele diz. Sabe por que na maioria das vezes nós não acreditamos nos políticos? Porque nós sabemos que o discurso não condiz com a prática. Na maioria das vezes. Então, professores, como que a gente vai fazer, qual a lição que nós vamos tirar para os nossos jovens? Que se eles quiserem realmente pregar o verdadeiro evangelho, se eles quiserem verdadeiramente anunciar o evangelho de Cristo para pessoas que vão ter o confronto do evangelho, esse evangelho que traz esse confronto, esse evangelho que traz um confronto de mudança, uma metanoia, um subir, como se estivesse subindo um lago, remando contra a correnteza. É mais ou menos assim que nós vemos a busca pelo reino do céu, porque ela não é fácil. Se nós ensinarmos os nossos jovens, eles traçarem esse caminho para eles e quiserem ser expositores da palavra de Deus, assim como Paulo foi na cidade de Tessalônica, eles vão ser atacados. E qual que é a resposta que eles vão ter para esse ataque? O testemunho. Nós vamos ver, principalmente na lição, essa é uma lição introdutória da carta, tá? E o motivo de Paulo ter escrito essa carta, um dos motivos, e se não o maior, até porque ele passa quase 3 capítulos respondendo isso, é sobre esses ataques que ele estava recebendo daquela época. Na lição 4, nós vamos ver contra-atacando as acusações recebidas, onde Paulo vai contra-atacar ou vai responder diretamente essas acusações, algumas dessas acusações que ele estava recebendo, e veremos lá nessa lição 4 que essas acusações, a maioria foi respondida com o testemunho que ele tinha. Ou seja, eles acusavam ele de ter pensamentos impuros com jovens da igreja. Ele falava, quando eu estive com vocês, eu agi dessa maneira. Vocês não podem dizer isso. Então, a maior ferramenta, a maior arma de contra-ataque é o nosso testemunho. Enquanto eles vão tentar destruir o nosso testemunho, nós precisamos mostrar o nosso testemunho. Porque é só o testemunho que vai validar aquilo que nós dissemos. Se tem uma coisa que nós, professores, ou qualquer ser humano odeia, são pessoas hipócritas. Porque nós olhamos para essas pessoas, assim como Jesus fez com alguns fariseus, nós olhamos para essas pessoas e dizemos assim, por quê? Por quê que eu vou olhar para essa pessoa e ouvir o que ela vai dizer, ser nítido que ela não vive? Então, se nós somos tão cirúrgicos ao analisar a vida de uma pessoa, e às vezes até erroneamente, que às vezes nós nem conhecemos essa pessoa, e acabamos jogando nela um jogo que ela não tem. Ou acabamos julgando ela de uma maneira que é errônea, simplesmente porque ela não mostrou aquilo que nós queríamos que ela mostrasse. Mas olhando para um exemplo mais esdrúxulo e trazendo um exemplo de uma pessoa que nitidamente nos mostra que ela não vive aquilo que ela prega, nós nunca escutaríamos essa pessoa. Assim como os judaizantes estavam tentando fazer com Paulo, assim vão tentar fazer conosco. Vão tentar fazer comigo, vão tentar fazer com você, porque a partir do momento que o diabo ver que nós estamos produzindo para o evangelho, nós automaticamente vamos ser atacados. E o maior dos ataques é contra o nosso testemunho, porque sem o nosso testemunho as nossas palavras não têm validade. É importante colocar esse tempo que nós estamos gastando sobre isso, porque hoje, se tem uma coisa que fazem, continua sendo a mesma estratégia, como eu já disse, é atacar, sim, o caráter dos pastores, atacar o caráter dos líderes, atacar o caráter... E o diabo se aproveita ainda dos pastores que estão... nitidamente fazendo coisas erradas, fazendo de nós uma generalização daquilo que eles estavam fazendo. Então pensa, as pessoas vão olhar para nós e dizer assim, tá, ok, você é crente, então você rouba como todo mundo. Percebe que o ataque é no testemunho e não é na palavra?
Ah, ok, você é crente? Cuidado com o seu pastor, viu? Que o seu pastor pode ser pedófilo como outros foram. Seu pastor pode estar roubando o seu dízimo como outros roubaram. O seu pastor pode te dar conselhos que beneficiam apenas a ele mesmo. Então, todos os ataques que nós recebemos, principalmente a nossa fé, são ataques que vão de encontro, principalmente, com o nosso testemunho. E nós precisamos deixar nosso testemunho intacto, professores. Aí você pode dizer assim, e nós vamos ter uma aula sobre isso, essa aula, a lição 3, a lição que vem, né? Cada um com a sua vida, não sou exemplo para ninguém. Não, irmão, você é sim. Porque o fato é de lembrarmos que sim, nós somos exemplos, professoras. Nós somos exemplos porque quando nós nos colocamos na linha de frente e tentamos expor a palavra, e tentamos fazer com que nossa vida seja mais próxima possível do que Jesus Cristo viveu, automaticamente, nós nos tornamos espelho. Nós nos tornamos pessoas a qual as pessoas olham. Não é maravilhoso, professor? Se você já viveu isso, você sabe que é maravilhoso. Não é maravilhoso quando alguém diz assim, você é crente, né? Nossa, dá para perceber que você é crente. É maravilhoso porque aquilo é como se o nosso testemunho gritasse. Ou senão, quando você vai convidar alguém para ir para a sua igreja e aquela pessoa que nunca entraria numa igreja, ele falou, mas eu acredito em você. Eu acredito em você. Então, se eu acredito em você, automaticamente eu vou lá. Eu posso não gostar da religião que você tem, do que eles dizem lá, eu acho vocês intolerantes. Ele pode dar o argumento que for, mas ele pode aceitar o convite se o nosso testemunho for intacto. Nós temos um exemplo, um pouco claro sobre isso, de um filósofo muito conhecido, que uma vez saiu correndo na cidade onde ele morava, e ele estava indo em direção a uma igreja, e um indivíduo, uma pessoa que estava na rua, olhou para aquele filósofo e disse assim, para onde você está indo correndo dessa maneira? Aí ele disse assim, vou escutar tal pessoa, que era um homem de Deus. E a pessoa perguntou para ele, mas por que você vai escutar aquela pessoa se você não acredita no que ela diz? Aí ele respondeu, o filósofo respondeu para ele, mas é maravilhoso ver como ele acredita no que diz. Então o nosso testemunho, professor, aquilo que nós dissemos, tudo aquilo que nós vamos dizer daqui para frente, que você vai dizer para o seu aluno, e que o seu aluno vai dizer para outras pessoas, porque muitas vezes nossos alunos reproduzem aquilo que nós ensinamos, tudo isso vai ser balizado pelo testemunho que eles têm. Então, automaticamente, passe para ele, professor, o quão é importante ele manter o testemunho dele intacto para que a palavra dele seja ouvida. Sim, nós podemos estar no mundo, mas nós não podemos ser como enxertados nesse mundo, porque nós somos enxertados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos manter esse testemunho. Então, é muito importante, para nós passarmos para outro ponto, de que nós precisamos manter, sim, o nosso testemunho intacto para que aquilo que nós dissemos seja ouvido. Paulo fez isso. Paulo respondeu, nós vamos ver durante a revista, mas o testemunho dele era intacto. Então, um dos motivos da carta, além dos que a gente citou no começo, eram os ataques pessoais que ele sofria. E esses ataques não tiveram validade, porque o testemunho dele estava intacto. No quarto ponto da nossa lição, nós temos o tema alegria, carinho e maturidade. Nesse quarto ponto, que seria o segundo ponto aí dos nossos objetivos, meditar sobre os sentimentos de Paulo a escrever, nós vamos ver Paulo escrevendo de uma maneira diferente. Qual que seria essa maneira? Nós vemos uma carta totalmente alegre quando nós lemos Filipenses, dando um exemplo. Nós vemos Paulo um pouco mais incisivo quando nós lemos Coríntios. Então nós vamos ver que Paulo tem sim a sua estrutura de escrita, com saudações, com doxologias e por aí vai, mas Paulo, o tom de voz, vamos colocar assim, eu sei que é escrito, tá? Mas o tom que Paulo escreve cada carta é diferente, para cada circunstância de igreja. No caso dessa igreja, Paulo ele vai escrever essa carta com uma imensa alegria e carinho. E isso é uma coisa assim, fenomenal. Um ponto que é colocado aí, e que a gente vai tirar só uma coisinha disso, é o ponto. Paulo não tinha motivos tão nítidos assim para se alegrar. Por quê? Porque essa igreja ela tinha sido perseguida, essa igreja estava sofrendo ataques, essa igreja teve sua mensagem, né? A mensagem a qual eles acreditaram que Paulo tinha pregado, ridicularizada.
elas foram traídas pelos próprios irmãos. Essa igreja tinha problemas, claro que nós vamos ver durante toda a revista. Então, por que que Paulo se alegra? Por que que Paulo tem tanto carinho ao escrever para essa igreja? Um ponto legal de tudo isso, e que nós vamos ver que no reino é diferente do mundo para essas coisas, é que, no geral, Paulo estava feliz porque eles estavam firmes. Esse é um ponto central. Pense em Paulo. Paulo vem daquela experiência que nós falamos da aula passada, passamos um tempo dizendo, dessa segunda viagem missionária, tinha separado do seu parceiro de viagem, passa por algumas cidades que já tinham igrejas, tem uma visão, vem para outro continente, ele começa a pregar numa igreja, é expulso, vai em outra igreja, é expulso. Quando ele chega em Tessalônica, ele já vem de missões fracassadas em outras cidades, nós olhamos e ele chega ali e nós vemos ele pregar em pouco tempo e também ser expulso de lá. Mas aí, do nada, Paulo recebe notícias de que aquela igreja, de que aquela igreja está firme. Olha que sensacional. Como que Paulo se sentiria ao ver que talvez a igreja onde ele menos se doou é a igreja que estava firme e estava sendo exemplo para os que estavam fora? Isso é uma coisa surreal. E é isso que vai balizar o tom que Paulo vai dizer com aquela igreja, o tom que Paulo vai explicar as coisas para aquela igreja e vai, com certeza, dar cara para a carta de um sentido de eu estou extremamente alegre, estou extremamente deslumbrado. Extremamente deslumbrado com o que está acontecendo na igreja de vocês. O ponto principal que eu queria trazer disso daqui, o tópico tem praticamente parágrafos, 3, 4 parágrafos, depois vocês podem ler, professor, mas tirando alguma coisa daqui, qual que é a diferença da alegria que nós temos dentro da nossa igreja, da alegria que nós temos dentro do evangelho, para a alegria que nós temos fora do evangelho? Como nós podemos discernir? Eu sou alegre com coisas da igreja e eu sou alegre com coisas fora. Pensa bem, você recebe uma promoção do cargo na sua empresa. Não é uma profecia, viu, professor? Vai que você recebe, mas você recebe uma promoção no cargo da sua empresa. Você automaticamente fica alegre porque você recebeu, porque você mereceu, porque você lutou por aquilo, porque Deus abençoou e você subiu de cargo. Ok, uma alegria muito legal. Como que isso é transferido? Como que nós vemos essa alegria no Evangelho? É muito importante ver uma coisa que é muito lindo, professor, e isso é bom para você trazer para os seus alunos. A alegria no Evangelho geralmente vem de lugares ou de situações onde a alegria não caberia. Olha, como eu disse para vocês, não tinha motivo algum para Paulo estar alegre, sendo que a igreja que ele fundou estava sendo perseguido e os cristãos estavam sofrendo. Mas mesmo assim Paulo se alegra por eles estarem firmes. Onde não era para ter uma alegria, tem uma alegria porque a lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Vou dar um exemplo para você. Você vai convidar uma pessoa, vamos usar novamente esse exemplo. Você vai convidar uma pessoa para ir à igreja. Essa pessoa vai, você já sente uma alegria, essa pessoa chega na igreja, a pessoa escuta a palavra de Deus e a pessoa olha para você e diz assim, gostei, vou voltar. Que imensa alegria que nós sentimos no nosso coração. Que imensa alegria, simplesmente porque ele foi em um lugar, gostou do que escutou e pode voltar. Onde é que caberia uma alegria dessa em um sentido que não fosse dentro do Evangelho? Porque para nós, aquilo é um sinônimo de ainda há chance de ele ser salvo, ainda há chance de ele participar desse corpo, ainda há chance de ele estar conosco nesse corpo de Cristo, subir ao céu conosco, e isso envolve 1001 coisas. Mas a alegria no Evangelho é diferente da alegria do mundo, principalmente porque nós se alegramos em momentos onde não faz sentido se alegrar. Paulo se alegrou em um momento de perseguição à igreja de Tessalônica, em um momento onde pessoas estavam morrendo, em um momento onde pessoas estavam tendo dúvidas sobre a fé, em um momento onde os irmãos estavam traindo, e ele se alegra e fala com carinho com aquela igreja, porque independente de tudo isso, eles estavam firmes.
Paulo poderia estar extremamente triste por alguns terem se perdido. Ele poderia... E não estou dizendo que esses sentimentos não estavam no coração do apóstolo, mas o sentimento principal para ele era gratidão a Deus, carinho por aquela igreja e alegria por a igreja ter se permanecido firme. O ponto é, no desemprego, trazendo para nós, no desemprego, professor, provavelmente muitos de vocês já passaram por isso. Você manda seus currículos, nada acontece. Você fala com amigos, nada acontece. Você tem 1001 circunstâncias tentando, orando, jejuando, e nada acontece. E mesmo assim, talvez num momento financeiro mais difícil da sua vida, você é capaz de se alegrar no Senhor. Pensem, quantas vezes você chegou destruído em um culto? E hoje a gente tem algumas pregações de você não tem que vir aqui para ficar triste. Então você deixa a sua tristeza lá fora. Não. Igreja não é lugar para você deixar a tristeza lá fora. Igreja é lugar de você trazer a tristeza. Porque na presença de Deus a tristeza salta de alegria. A igreja é lugar de você trazer os seus problemas. Deixem os seus problemas lá fora e venham adorar a Deus. Não. Eu quero trazer os meus problemas. Eu quero expor eles ao meu Pai. Eu quero mostrar para o meu Pai que eu não consigo com eles, para o meu Pai me auxiliar. Então, quantos momentos de desemprego, de doença, de confusões familiares, você chegou aos pés do Senhor e você se alegrou em saber que Ele te escutava. E que você se alegrou em saber que Ele, em algum momento, Ele ia aparecer a você. E você se alegrou de que, em algum momento, aquele Deus com certeza resolveria a sua situação. Ou se não, olha como é mais profundo. Quantas vezes você estava com remorso e arrependimento de algum erro que foi seu, provocado por você, e você se alegrou ao saber que seu Deus te perdoava. Você se alegrou ao saber que alguém morreu por você e a partir disso você poderia receber o perdão e seguir a vida, que aquilo não te causaria mais vergonha, porque a partir daquele momento você foi perdoado pelo Pai, você foi perdoado pelo Criador do Universo e você foi perdoado, sendo assim você não tinha mais motivos de viver com aquilo te atormentando. Então olha a discrepância, olha a discrepância. Um lado você se alegra porque você conseguiu um emprego. No outro você se alegra no momento onde você estava desempregado. De um lado você se alegra por você ter conseguido passar por uma situação de doença. No outro você se alegra no momento em que você estava doente. De um lado você se alegra por você ter tido uma reconciliação com alguém. E todos esses lados da direita aqui também, que eu estou mostrando com a minha mão, todos eles também significam, com certeza, ações divinas, mas essa alegria aqui não faz sentido. Alegria na doença, alegria no desemprego, alegria na confusão, quando você está tentando resolver algum problema. Esse tipo de alegria não faz sentido, mas esse tipo de alegria é a alegria que nós vemos no Evangelho. Esse tipo de alegria é a alegria que nós encontramos nos cristãos. Esse tipo de alegria é a alegria que nós encontramos ao acreditarmos na palavra que o apóstolo pregou para Tessalônica e que nossos pastores nos pregam, que nós lemos no nosso dia a dia e que nós podemos pregar também para os nossos alunos e eles podem pregar nos lugares onde eles estiverem. Essa alegria a qual Paulo vai escrever essa carta, buscando, óbvio, que com carinho levar a igreja à maturidade, e por isso o título da nossa revista, Amadurecendo na Esperança, essa esperança que nós vamos tratar lições mais à frente, essa alegria é a alegria que nós temos e que lá eles não têm. Essa alegria, essa felicidade, isso é uma coisa totalmente divina. Essa paz que nós podemos ter em circunstâncias onde não cabe a paz, é uma paz que o mundo não pode ter. É uma paz que apenas Jesus pode nos dar, pode nos trazer. Apenas o nosso Pai pode nos fornecer. Então, professores, alegria, carinho e maturidade são exemplos do que Paulo estava sentindo ao escrever e o caminho que ele estava disposto a levar àquela igreja. Essa segunda aula, né, mas primeira contato que nós vamos ter com a carta dele, nós vamos ver que os motivos ao qual ele escreveu
foi os ataques pessoais e alguns problemas que a igreja estava tendo, nós também vamos ver que a maneira como ele escreve é peculiar. Então nós tiramos uma lição, principalmente do primeiro ponto, de que nós também vamos ser atacados. Nós também tiramos uma lição desse segundo objetivo que nós temos, de que a alegria que Paulo escreve nos diz muito de alegria em momentos que nós não teria sentido para nós ter essa alegria. E por último, que nós temos o último objetivo, e basicamente é o ponto 5 da lição, é por que estudar essa carta nos dias de hoje? Por que nós devemos estudar essa carta nos dias de hoje? Primeiro, respondendo obviamente, é por tudo isso que nós já dissemos até agora. Porque ela ainda traz para a gente lições. Porque ela ainda traz para a gente lições práticas de como viver uma vida cristã verdadeira. Ela ainda traz para nós lições que moldam a maneira como nós caminhamos, a maneira como nós produzimos, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós trabalhamos. Tudo isso é moldado por o que a gente chama de cosmovisão cristã. E toda essa cosmovisão é retirada dos escritos bíblicos. Essa carta tem muito a nos ensinar. Eu faço um exercício no último tópico, por que estudar essa carta, no último parágrafo, faço um exercício. No terceiro tópico que nós dissemos o porquê Paulo escreveu essa carta, temos resumidamente alguns assuntos que são tratados na carta. Pergunta: nossa igreja tem resposta para todas essas questões? Todas elas já foram elucidadas? Se não, é um ótimo momento para aprendermos assuntos importantes da nossa fé. Se sim, que bênção, mas podemos nos aprofundar ainda mais sobre perseverança. Então, percebem, nós não temos respostas. Eu perguntei, mas nós não temos resposta para todas essas questões, porque ainda são questões que nos assolam. Nós não temos todas as respostas. Então, nós precisamos ainda olhar o que Paulo diz para aquela igreja, trazermos, contemporaneizarmos para nós e trazermos isso para como nós aplicaríamos em nosso tempo. Segundo, a eficácia e pelo tempo que essa carta foi escrita, não inviabiliza aquilo que foi escrito. Ah, mas essa carta foi escrita em 50 depois de Cristo. Essa carta foi escrita no 1º século. O mundo mudou. Real, o mundo mudou. Mas muitos dos problemas que estão aqui ainda estão dentro das nossas igrejas. Você não vê, professor, problemas em igrejas com cunho sexual, imoralidade sexual. Você não vê, professores, na sua igreja, problemas sobre ataque entre os irmãos. Você não vê, professores, na sua igreja, problemas sobre não saber lidar com a morte, problemas sobre dúvidas sobre a volta de Cristo. Você não vê esses problemas? Esses problemas que essa carta vai tratar. Esse e outros. Então, sim, nós precisamos e nós ainda temos muito a estudar sobre essa carta. Eu dei um exemplo aí de Dostoiévski e Tolstói, sobre livros clássicos que eles escreveram e como hoje, muitos e muitos anos depois, eles ainda são muito atuais. Existem livros, principalmente os que nós chamamos de clássicos, que são atemporais, que sempre eles vão nos ensinar alguma coisa. A Bíblia não está fora disso. A diferença é que além de a Bíblia ser atemporal e ter sempre lições para nos trazer, ela ainda assim é a palavra de Deus. Então, para nós, sim, é essencial estudarmos essa carta ainda nos dias de hoje. Então, professor, para finalizar, vamos ler a conclusão. Quando estudamos a vida e procedimento da igreja primitiva e comparamos com a igreja cristã hoje, sentimos-nos envergonhados. Vivemos em tempos de tantos privilégios e liberdade para cultuar ao Senhor e ainda assim somos tão cismáticos e tão cheios de erros grotescos. Precisamos recuperar a mensagem do Evangelho. Só assim a igreja exibirá um testemunho tão poderoso que lançará luz nesse mundo tenebroso em que vivemos. Essa frase é do Tiago Santos, um teólogo de hoje em dia, nos mostrando que apenas com a palavra de Deus e com o nosso testemunho podemos lançar luz nesse mundo e responder a esses ataques que vamos receber ao fazer isso. E o quão é importante, a partir disso, estudar essa carta de 1 Tessalonicenses. Ok? Então, professores, aguardo vocês na próxima aula. Espero que vocês possam ter tirado daqui pontos para vocês explicarem para os seus alunos, além de tudo que já está escrito na revista.